Os maiores debates da Bíblia. A Bíblia, como palavra viva de Deus, é um tesouro que nos convida a meditar, questionar e refletir profundamente sobre nossos caminhos na fé. Neste vídeo, exploraremos alguns dos debates mais ricos e intensos que atravessaram séculos de interpretações e discussões. Vamos mergulhar em temas centrais que moldam a experiência cristã, abordando as questões com sensibilidade, respeito e um foco em promover reflexões fundamentadas na luz das Escrituras. Nosso objetivo é apresentar os principais pontos de debate bíblico sem preconceitos, encorajando o público a buscar discernimento e direção divina em meio a essas questões complexas. A Bíblia é um livro único, inspirado diretamente por Deus, mas que, ao longo da história, tem sido interpretado de maneiras variadas. Suas páginas contêm histórias de fé, sabedoria, esperança e amor, mas também se tornam palco para diferenças e questionamentos que surgem à medida que buscamos entender suas profundezas. Neste vídeo, abordaremos 6 grandes áreas de debate bíblico. A natureza de Deus. A origem do universo e do ser humano. O plano da salvação. O papel da mulher na narrativa bíblica e na Igreja. A sexualidade e os valores bíblicos. Como interpretar adequadamente as Escrituras. Não se trata de polarizar pontos de vistas, mas de ampliar a nossa compreensão e aprofundar a fé em Deus, lembrando sempre que Ele nos convida ao diálogo respeitoso e ao aprendizado mútuo mediante Sua palavra. A pergunta essencial da fé cristã é sobre a própria natureza de Deus: em quem é Ele, como Ele se revela e como podemos conhecê-lo. Desde os primórdios, a Bíblia apresenta o Deus único e verdadeiro como distinto de outras culturas que seguiam crenças politeístas. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Deuteronômio 6:04. Essa afirmação clara contrasta profundamente com religiões antigas e destaca a singularidade de Deus para seu povo. No entanto, debates surgem quando se considera o primeiro mandamento em relação ao mundo moderno. O que significa crer em um só Deus em uma cultura muitas vezes dominada por ídolos modernos, como o materialismo e o individualismo? Poucos conceitos são tão mistificados como a doutrina da Trindade, um Pai, Filho e Espírito Santo como um só Deus. Jesus declara: "Em eu e o Pai somos um", João 10:30, gerando reflexões profundas sobre essa união celestial. A Trindade é fonte de reverência, mas também motivo de debate, como 3 pessoas coexistem em um só Deus. Criados à imagem de Deus, a Gênesis 1:27, nos deparamos com a rica verdade de que seu caráter reflete-se em nós. Contudo, como interpretamos passagens que atribuem qualidades humanas a Deus? Seriam elas literais ou metafóricas? Essas questões nos desafiam a aprofundar nossa compreensão sobre a imensidão e o mistério de Deus. Nada provoca mais debates entre a fé e a ciência do que a questão da criação. O mundo foi criado em 6 dias, conforme Gênesis, ou isso é simbólico? É importante lembrar que o propósito de Gênesis não é oferecer um tratado científico, mas declarar que Deus é o Criador soberano. Ao contemplarmos esse relato, somos chamados à confiança em Deus como origem de tudo o que existe. O debate entre criação e evolução provoca tanto interesse quanto discordância. Alguns argumentam que a ciência e as verdades bíblicas não se contradizem, mas se complementam. Romanos 1:20 declara que os atributos invisíveis de Deus podem ser claramente vistos nas coisas criadas, desafiando-nos a pensar em como fé e razão podem coexistir em harmonia. O pecado de Adão e Eva trouxe a queda do homem, mas qual é sua repercussão para a humanidade moderna? A teologia explica que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. Esse evento nos leva a refletir profundamente sobre nossa necessidade de redenção. O apóstolo Paulo afirma que somos salvos pela graça, mediante a fé, Efésios 2:08. No entanto, Tiago nos lembra: em a fé sem obras é morta, Tiago 2:26. Como reconciliamos essas verdades? A salvação é um presente divino, mas a fé genuína transforma vidas, produzindo frutos visíveis. A maravilhosa graça de Deus oferece salvação a todos, mas se recebemos esse dom pela graça, como entender nossos atos de escolha e responsabilidades? Efésios 1:04 fala sobre a eleição divina, enquanto João 3:16 assegura que todo aquele que nele crer será salvo. O mistério do que acontece após a morte ainda gera debates. A Bíblia descreve o céu como um lugar de comunhão com Deus, Apocalipse 21:3-4, e o inferno como uma separação de sua presença, a Mateus 25:41. Estas verdades devem nos levar não ao medo, mas à esperança na promessa de vida eterna em Cristo. Desde Eva Maria,
as mulheres ocupam posições cruciais na narrativa bíblica. Débora liderou Israel como juíza, a Juízes 4 horas e 4 minutos, e Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Esses exemplos nos chamam a considerar o empoderamento e o valor das mulheres aos olhos de Deus. Gálatas 3 horas e 28 minutos declara: E não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Essa mensagem de unidade desafia tradições que perpetuam a desigualdade. No entanto, alguns apontam para papéis distintos, mas complementares, dentro dos planos de Deus. Os debates sobre a liderança feminina continuam até hoje. Há aqueles que citam passagens como 1 Timóteo 2 horas e 12 minutos para restringir o exercício feminino no ministério, enquanto outros defendem o contexto cultural das Escrituras e o exemplo de mulheres como Priscila e Febe na igreja primitiva. Sexualidade é outro tema sensível, mas tratado diretamente na Bíblia em relação à pureza, ao casamento e à santidade. Em 1 Coríntios 6:18, 20, Paulo nos lembra que nossos corpos são templos do Espírito Santo e devem glorificar a Deus. A discussão sobre homossexualidade é uma das mais divididas. Alguns veem as passagens bíblicas como normas absolutas, enquanto outros optam por uma abordagem interpretativa baseada em compaixão e contexto. Em última análise, somos chamados a amar e respeitar todas as pessoas, mesmo em meio às diferenças. O casamento é ensinado como um pacto sagrado, a Mateus 19 horas e 6 minutos, mas como interpretar situações difíceis, como o divórcio? Jesus forneceu exceções, mas também chamou os fiéis a honrar e buscar reconciliação. Este tema é especialmente relevante para nossas igrejas e famílias hoje. A palavra de Deus é imutável, mas nem sempre seu significado é óbvio. Algumas interpretações são literais, outras exigem uma profunda análise do contexto histórico e cultural. Como discernirmos o que se aplica literalmente e o que demanda contextualização na prática da vida cristã? A cultura muitas vezes interfere na forma como lemos a Bíblia. Devemos ter cuidado para permitir que o Espírito Santo seja nosso guia, garantindo que nossas interpretações sejam consistentes com a verdade divina, conforme o que está escrito em 2 Timóteo 3:16-17. Nenhuma interpretação correta é possível sem a iluminação dada pelo Espírito Santo. Ele nos guia à verdade e nos ajuda a aplicar os ensinamentos bíblicos, como descrito em João 14 horas e 26 minutos. A Bíblia, um texto atemporal, permanece contínua fonte de esperança, consolo e desafio em todos os tempos. Sua relevância transcende as eras e nos chama a um relacionamento mais profundo com Deus. Neste vídeo, a intenção não foi resolver esses debates, mas inspirá-lo a mergulhar mais fundo nas Escrituras, permitindo que o Espírito Santo guie sua jornada. Convidamos você a criar lugares de diálogo respeitoso e saudável, porque, quando buscamos a verdade juntos, glorificamos a Deus em unidade. Se você deseja explorar mais, deixe seus comentários e pergunte. Que nossa reflexão seja sempre para edificação e aproximação do Senhor, caminhando no amor que Cristo nos ensinou. Curta, comente e compartilha, se inscreva no canal. Deus abençoe.